Boa tarde, meus queridos amigos. Dos 4 pilares que eu sempre pontuo do bem viver, da longevidade, especificamente um deles, é o que gera mais polêmica, é o que traz mais dúvidas, é o que produz mais perguntas. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre os 4 pilares, mas tem um deles que realmente as pessoas me perguntam muito. É o do prazer de viver. Por que é tão importante? Óbvio que todo mundo sabe, mas como causa, às vezes, um desconforto, porque as pessoas trabalham, as pessoas pagam contas, as pessoas criam filhos, mas elas não foram ensinadas a terem prazer em nada disso. Elas agem muitas vezes como um condicionamento social, condicionamento familiar, etc. Sobre tudo que se espera, sobre os papéis que se criam e foram criados ao longo do tempo e a gente replica hoje com muita naturalidade, como se fossem nossos. Mas, enfim, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Quando a gente está falando de prazer, principalmente prazer orgástico, não tem nada a ver com sexo. Sexo é uma estratégia biológica natural para a reprodução. Prazer, orgasmo, felicidade, são coisas pessoais, não dependem de outro, não dependem de parceiros, não depende de nada que esteja do lado de fora, está tudo da sua unha para trás. Então, quando a gente fala principalmente de orgasmo, orgasmo é seu, independente de você ser homem ou mulher, ou ter outras necessidades sexuais, enfim, isso não tem nada a ver com isso. Orgasmo é seu, uma capacidade que o corpo tem de sentir prazer, da ponta dos pés ao alto da cabeça. Então não é restrito aos órgãos genitais, não tem nada a ver com a reprodução ou com o sexo. Sexualidade diz como você lida com o seu prazer. Tá? Então, assim, tentem entender que isso é fundamental, essa diferenciação é importantíssima, porque enquanto nós fomos ensinados e condicionados que a nossa sexualidade deve ser entregue a alguém, é de responsabilidade de outra pessoa, nós continuaremos sem entender que dopamina, serotonina são neurotransmissores nossos. Você já deve ter tido em algum momento da sua vida aquela experiência com a sexualidade, principalmente com o sexo, onde você esperava muito, gosta muito, mas chegou na hora, não foi legal, enfim, ou de uma pessoa que você diz que ama, tem consciência desse amor, mas que nem todo dia o sexo é bom. Então, por que isso? Porque é relativo, inerente à sexualidade, é seu, está em você. Desenvolver, sentir prazer, gostar do que está fazendo. Então, assim, as endorfinas, ou a endorfina, um neurotransmissor importantíssimo produzido durante o prazer, em especial do prazer orgástico. Dá para ter em outros momentos? Claro que dá. Se você gostar muito de ir para uma academia, por exemplo, para malhar e passar umas boas horas malhando, se você gostar muito de assistir, por exemplo, um pôr do sol e se propor a isso, sabe, a se permitir a isso, o que a gente fala que o orgasmo é algo muito simples, está em você, você carrega para onde você for, todos os dias. Por isso que é tão importante quebrar esse tabu, construir essa imagem que foi arrastada durante milênios sobre pecados, sobre estrutura corporal. Vamos nos concentrar na parte biológica, na biologia do ser humano. Vamos entender que
neurotransmissores estão em você, não dependem de mais ninguém. Produzir hormônios e produzir reações orgânicas favoráveis está nas suas mãos. Então comece a entender, a gente vai ter oportunidade lá no meu canal no Insta, @perseu.nutri, a gente tem a oportunidade de receber algumas perguntas e responder algumas perguntas. Então, assim, aproveitem para começar a questionar tudo que vocês aprenderam. Aproveitem para entender que da unha para trás é seu, você corta, depila, extrai, modifica. Entendam que depressão, muitas vezes diagnosticado como depressão, é na verdade uma ausência de você mesmo, um não conhecimento mais profundo da sua psique, um não entendimento mais profundo da sua biologia. Entendam que o sistema imunológico depende de endorfina. Endorfina o nome já diz, é um analgésico interno. Endo, dentro, morfina, analgésico. Então, assim, é uma analgesia interna sua. O seu organismo, ele tem a possibilidade por si de se equilibrar, desde que você forneça as condições ideais para ele. Entender isso, é nisso que a terapia, que as terapias integrativas, e é nisso que as terapias holísticas, holismo, não misticismo, se baseiam. Um ser humano integral. Os profissionais não médicos estão aí cada dia mais conscientes dessa obrigatoriedade de conhecimento, de se aprofundar na biologia, na bioquímica, exatamente porque não é misticismo, gente. Isso são fatos, isso é comprovação científica. Tentem quebrar um pouco. Eu sei que quando a gente fala principalmente de religiosidade, de religião, é um assunto extremamente delicado. São assuntos muito delicados. Mas tentem quebrar um pouquinho disso, entender que existem áreas que a biologia, que as neurociências se aprofundam dia a dia e que nos mostram que tem algumas coisas, alguns conceitos que nos foram ensinados que não produzem benefícios, que não trazem coisas boas, que não trazem saúde, principalmente. Então, assim, que a gente tenha oportunidade de continuar essa discussão, esse bate-papo, ad eterno, sabe? Sem parar, até que a gente compreenda e consiga transmitir isso ao maior número de pessoas possíveis. Olhem como as doenças estão voltando, olhem como as doenças estão se agravando. Será que eu não posso, com bom senso e equilíbrio, ajudar o meu corpo? Então pense nisso com muito carinho, com muito respeito, e a gente volta nesse assunto em outro momento. Uma ótima tarde para vocês. Fiquem bem.